Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Nem todo grande evento de design precisa nascer nos mesmos lugares de sempre. Às vezes ele surge justamente da vontade de descentralizar, provocar novas conversas e mostrar que o design pode ser uma força real de transformação, independentemente do CEP. Hoje a nossa conversa é sobre a criação do Floripa Design Days, um evento que acontece em Florianópolis e chega em 2026 a sua segunda edição, com a proposta de gerar impacto em produtos, culturas e sistemas, indo muito além do palco e das tendências. Para contar como essa ideia nasceu, os desafios de estruturar um evento desse porte fora do eixo Rio-São Paulo e a visão por trás do tema Design como força de transformação, eu convidei aqui para o papo quem criou tudo isso desde o início. Salve, salve, Zili e Alana. E aí, pessoal? Fala, Luan, tudo bem? Obrigado pelo convite. Olazão. E aí, galera, tudo bem? Obrigada aí pelo convite e vamos falar mais sobre esse evento incrível que vai rolar aqui em Floripa esse ano. Pô, galera, eu que agradeço aí o convite. Também agradeço o convite aí que serei host esse ano do evento, então tô muito feliz e honrado em poder participar. Vai ser muito legal. Host de evento, nunca fui host de evento, a não ser evento online, presencial assim, host de palco de evento, nunca fui, apesar de ter dado palestra, painéis. Então vai ser a minha primeira experiência, então dá aquele friozinho na barriga, né? Mas eu tô super animada em participar e com certeza, como eu falei, tô muito honrado também. Boa, tu vai arrasar, tenho certeza. A gente que fica feliz, é sempre bom a primeira experiência, né? Acho que é aquela mais marcante, assim, vai levar a gente agora pro resto da vida, não adianta. E pedir pra galera aí deixar o like, ativar as notificações, compartilhar o link pelas redes sociais. E se você ainda não adquiriu o seu ingresso aí, tá quase chegando os dias de você participar, clica também no link na descrição deste episódio. Usa o meu cupom de desconto para receber o desconto aí. Já está acabando os ingressos, tá nos últimos lotes. Então, cara, corre atrás. É importante participar de eventos. Vocês sabem, quem me acompanha aqui, a gente sempre está falando sobre isso. Então, não é apenas um jabá aqui porque eu estarei participando, mas porque eu acredito que isso é muito importante para a nossa carreira e para o design no geral aqui no Brasil, para que a nossa profissão cresça cada vez mais e, consequentemente, a gente consiga ganhar um pouquinho melhor também, né? Para que a gente possa ter uma vida um pouquinho mais confortável e menos dolorosa. Então, corre aí, adquira o seu ingresso com um desconto aí de 10%, que tá o link já na descrição com o desconto. É só você clicar, adquirir, tem como até parcelar lá no Simpla lá, então é super fácil aí, é muito legal. E vai ser a primeira vez que eu vou pra Floripa também, então tô muito feliz aí de ir pra Florianópolis também pela primeira vez. Ó, tá vendo? A oportunidade de você tá indo lá pra Floripa, se você ainda não conhece, ou se conhece, revisitá-la, né? Porque eu sei que tem umas praias incríveis lá e quero ver algumas praias lá também, por isso que eu vou pegar uns dias a mais lá para dar um rolezinho também, entendeu? Então aproveita aí e curta. E galera, antes da gente mergulhar aí também, falar um pouco mais aí a respeito do FDD, né, Floripa Design Days, né, como a gente tem chamado aí carinhosamente pelas redes, eu queria ouvir um pouquinho que vocês se apresentassem aí. O Zili já passou por aqui, né, a gente tava falando antes de começar aqui a gravação, foi a segunda pessoa com quem eu gravei o Papo de UX, então também sou muito grato por isso, porque de certa forma o Zili faz parte aqui do Papo de UX, ajudou, né, a construir e consolidar aqui os conteúdos que a gente faz, então, cara, quando tinha poucas pessoas para convidar, o Zili foi uma das pessoas que aceitou logo de cara. Então, gratidão eterna aí pro Zili. E a Alana nunca passou por aqui, mas com certeza também vai voltar depois pra gente poder gravar um episódio, eu e ela aqui, a gente fazer um one-on-one muito legal aqui sobre o tema de design pra galera. Então eu gostaria de ouvir de vocês, porque também o Zili, como eu falei, gravou há 6 anos atrás, né? Muita coisa mudou, então se apresentem aí. Gostaria que a Alana começasse aí pra galera conhecer um pouquinho da sua trajetória aí, Alana. Isso aí, não, vou ficar aguardando o convite, tá? Então, acho que eu sempre comento, acho sempre muito difícil começar a me apresentar sem falar meu nome, porque por mais que as pessoas já tenham ouvido várias vezes, então, gente, prazer, eu sou a Alana. Eu moro aqui em Floripa há mais de 20 anos. Já sou carinhosamente conhecida na região como Maneiúcha. Então, já passei mais tempo da minha vida aqui. Tenho muito amor, muito carinho para essa cidade e tudo que ela representa e o que ela ajudou a me tornar. Sou designer há mais de 10 anos. Depois dos 10 anos a gente para de contar, né? Já trabalhei com empresas de construção civil, do agronegócio, já trabalhei na parte de logística, então tenho uma
uma história interessante aí já no mercado de UX. Estamos agora no FDD e novas experiências desde o ano passado. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Rafael Zilli, de Zilli. Rafael, se chamar de Rafael eu vou estranhar um pouquinho, mas eu atendo também. E eu sou, junto com a Alana, um dos fundadores do Floripa Design Day. Também sou o fundador do estúdio, do Manobra Studio, onde eu, a Alana e mais um time maravilhoso trabalhamos no dia a dia. Bom, como o Luan falou, a gente já se conhece há bastante tempo. Até antes do podcast que a gente gravou, a gente estava junto na comunidade XDA, lá em São José do Rio Preto. Então eu sou de São José do Rio Preto também, a gente é ali da mesma região, conterrâneos. E eu vim para Floripa há cerca de 3 a 4 anos, assim. E aí, quando eu cheguei aqui, foi quando eu conheci a Alana, inclusive, porque eu saí do XDA de lá de Rio Preto e vim para o XDA aqui de Floripa. E aí eu e a Alana, a gente já se aproximou bastante. E aí, em seguida, fui convidado para ser local leader aqui também em Floripa. E aí começou bastante coisa, né? Não vou dar todos os detalhes que a gente vai contar toda a história. Mas eu sou designer já, eu acho que uns 8 anos, talvez. E é isso. Vamos contar um pouquinho da história de como surgiu o FDD para vocês. Acho que o Zilli já puxou um ponto até que eu esqueci de comentar, né? Como a comunidade une as pessoas. Eu também fui local leader da comunidade aqui de Floripa por mais de 3 anos, voluntária por mais de 6. Então, apoiem as comunidades locais, elas mudam a nossa vida, elas conectam pessoas e elas criam coisas incríveis nas nossas vidas, né? Viva a comunidade! Perfeito, e eu comentar também um pouco sobre isso que você falou, Alana. E o Zilli, assim, desde que eu conheço ele também, ele sempre está envolvido nessas coisas de eventos, de comunidade, criando conteúdo, fomentando discussões sobre isso, desde a época aí do XD aqui em São José do Rio Preto, né, a cidade vizinha de onde eu moro. E aí eu queria entender, então, como que nasceu a ideia, né? Vocês já, pelo que vocês falaram um pouquinho aqui, vocês estavam aí na comunidade do XDA. E foi daí que surgiu a ideia, falar, vamos fazer um evento aqui em Florianópolis. Por que nasceu essa sensação? O que vocês sentiram e falaram assim, nossa, precisamos de um evento e tem que ser aqui, de design? Assim, como é que começou essa discussão para se criar o FDD? Acho que foram vários fatores que influenciaram nisso, né? A gente é uma comunidade muito... A gente foi e é uma comunidade muito ativa aqui em Floripa, não só a comunidade do XTA, mas a gente tem a Ladies at UX, a gente tem o FOF, a gente tem Mulheres de Produto, a gente tem várias outras comunidades techs, né? E a gente sempre fez muito evento pequeno. Pós-pandemia, assim, foi um boom. No primeiro ano pós-pandemia, a gente chegou a fazer 10 eventos no ano. Então, isso mostra que a gente tem uma comunidade muito engajada. E a gente também sempre foi muito saudosista na lembrança que a gente tinha do ISA 2017, que foi aqui em Floripa. Para quem não conhece, o ISA é o Interaction Sul América. Isso, South America. Não, South America. É que depois ele virou o ILA, que foi o Latin America, que até hoje ele foi o maior evento de UX no sul global. Então, aqui em Floripa, aqui em Canasvieiras, do ladinho onde vai ser o FDD, e ele trouxe nomes incríveis para a ilha. Foi um evento gigante, tanto que é o maior evento do sul. E foi um evento que impactou muito aqui a comunidade local, e de estar presente. Foi, inclusive, o primeiro evento que eu participei. Depois eu acabei indo também no ILA de São Paulo, que foi... São Paulo não, desculpa, do de Rio de Janeiro, que também foi um evento muito legal, assisti palestras muito, muito legais. E a gente conversava muito sobre tudo que a gente produz aqui em Floripa, porque temos empresas muito legais aqui, profissionais muito bons. A gente tem uma comunidade muito ativa. E a gente falava muito sobre isso, tipo, cara, como é que a gente também se coloca para fora de Floripa, né? Para fora de Santa Catarina, mostra o que a gente tem.
E a gente tinha muita vontade de fazer o próximo ILA aqui em Floripa de novo, né? E daí, dado algumas mudanças na estrutura do XDA, eles acabaram, no ano que a gente tomou a coragem de se inscrever, eles dissolveram a liderança da comunidade e pararam de fazer o evento, né? Então, até ia se candidatar, ficou lá no evento esperando abrir a candidatura. A gente falou, mas não teve nada para o próximo ano, não vai ter. Aí a gente recebeu o e-mail e, foi um pouco... Foi um balde de água fria, assim, mais ou menos. E como eu também estou envolvida há muito tempo aqui na comunidade, eu vou ter que citar ele. Meu marido sempre ficou falando assim, vocês ficam fazendo evento pequeno, vão lá, fazem um evento grande, vocês gostam de dar trabalho, né? Vocês vão mandar muito bem, vai ser legal, não sei o que lá. E daí a gente encontra um maluco que nem a gente, né? Então tava ali o Zili, tava outras pessoas da comunidade do XDA, que são tudo maluco, tudo gosta de um desafio. E a gente ficou ainda matutando, assim, uns 3-4 meses do ano passado, né, Zili? Até que no momento um surto, se eu não tenho palavra melhor para descrever, um surto, o Zili foi no Sapiens e reservou o espaço e a gente pensou, beleza, agora a gente tem que fazer o evento. Só que ele reservou o espaço dia 20 de dezembro de 2024 e a gente anunciou o evento dia 29 de março de 2025. E depois só a história, né? O resto da história foi isso. Na verdade, eu fui no Sapiens, foi um surto de ano novo, porque eu fui no Sapiens no dia 4 de janeiro, foi mais pra frente ainda. Foi mais, porque a gente tava conversando de ir, não ir, daí eu viajei e tu foi, né? E aí eu fiquei nessa, gente, virou o ano. Se a gente quer fazer alguma coisa, a hora é agora. E aí a gente conseguiu o espaço. Acho que eu até costumo comentar que foi antes dessa ida até lá, o evento era muito difícil visualizar o evento, assim, ainda estava muito subjetivo. A gente tinha a marca, tinha mais ou menos a ideia do que a gente ia fazer, mas quando a gente foi até o local, conheceu o espaço lá no Sapiens, no Passeio Sapiens, eu consegui visualizar o evento, assim, então eu vi o evento acontecendo, e aí isso me motivou bastante também, comentei com o time, compartilhei com as pessoas, falei, galera, fechamos o lugar, vamos anunciar e começar a vender, e aí foi uma grande movimentação de todo o time do XDA, então teve a Nath, o Vini, a Oli, todo mundo ajudou bastante, todas as pessoas, tem várias outras pessoas também pra gente trazer aqui que apoiaram muito nesse momento de loucura, porque foram 3 meses muito intensos. Vocês primeiro reservaram um local, saíram divulgando e vendendo, mas sem, quem que vai vir? Qual é realmente o tema? Vocês foram desenrolando com as vendas já para correr atrás e fazer o rolê acontecer, né? Aquela coisa, MVP, vamos fazer acontecer. Temos o espaço e precisamos pôr gente aqui para assistir palestra. Que palestra? Vamos desenrolar. Meio que foi na cara e na coragem. A gente sempre discutia muito, a gente tinha uma ideia de tema, a gente discutia algumas pessoas que a gente achava interessante trazer em relação ao tema, só que tudo ficava muito nesse âmbito da discussão, né? Então a gente começou a fazer a marca, a gente definiu o tema, mas ficava assim, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Eu lembro até hoje, um dia que a gente teve uma discussão, assim, que foi cara, olha só, a gente faz esse evento, sabe? Qual a diferença de fazer um evento para 30 pessoas e um evento para 300? Não deve ser tão... Não deve ser tão diferente assim. Não, brincadeira. A gente sabia que tinha um desafio maior, o maior evento que a gente tinha feito aqui em Floripa, que eu estive envolvida, acho que foi um evento com o Pedro do Observe. Saudade demais do Pedro. Foi um evento de UX Research que chegou a dar 70 pessoas. Então, a gente sabia que a coisa podia escalonar, a gente... Teve um pré-planejamento e acho que até a questão de reservar o local foi assim, enquanto a gente não der o start, a gente não vai sair desse âmbito das ideias. E daí, é por isso que a gente brinca, assim, que foi o surto. Ele teve o surto do ano novo, foi lá e reservou. Mas já tinha, a gente discutia semanalmente, tá? E aí? Quem? Como? Quando? Aonde? Será que rola? Será que vai ter gente? Será que a galera vai gostar? Vai comprar a ideia? E essa primeira versão do evento, a gente não tinha
caixa nenhum. A gente tinha ideia das coisas que a gente queria. A gente tinha, nós e o pessoal do XDA, tinha a Oli maravilhosa, que estava sempre ali dando ideias pra gente. E com a expertise que a gente já tinha desses pequenos eventos, a gente começou a desenrolar o grande evento, claro. Daí pensando no número maior de pessoas, numa experiência diferenciada. E eu acho que os eventos que a gente fazia aqui em comunidade, que a gente continua fazendo, a gente sempre teve uma característica de pensar como é a interação, de pensar em não só o evento, mas ser uma experiência, de ter um coffee. Geralmente a gente pedia cerveja também nos eventos, então criar essa sensação de experiência para incrementar essa troca de conteúdo, né? Então não é só ir lá ver uma palestra, mas como que a gente pode ir lá, ver uma palestra que vai agregar para o nosso dia a dia, para nossa carreira, para nós como pessoa, e como que a gente pode criar conexões, criar uma experiência legal para, sei lá, muitas pessoas chegavam para mim e falavam assim, cara, esse era um evento, um tema que para mim não fazia tanto sentido, mas eu fui porque eu queria, porque é sempre muito legal o evento, tem uma troca legal, tem um coffee legal, tem um espaço, tem pessoas interessantes para conversar. Eu acho que isso instigou a gente, todo esse feedback que a gente tinha em pensar nessa construção, né? E no final, eu vou te falar a verdade, eu acho que eu até gostei que foi rápido, assim, porque acho que tu consegue pensar com mais objetivo, tu pega toda essa experiência anterior que a gente tem, né? Todos esses pequenos MVPs que a gente criou, para criar um MVP maior, e a tomada de decisão ela tem que ser muito mais objetiva, né? A gente pensa aqui no 80-20, 90-10, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai promover? Como é que a gente vai levantar fundo? Como é que a gente vai anunciar palestrante? Como é que a gente vai alcançar mais pessoas? E foi praticamente tudo do zero, assim, Instagram do zero. Foi legal. No final das contas, vocês já tinham um planejamento, só não estava no papel, né? Porque vocês estavam discutindo o tempo todo, então estava na cabeça de vocês. Vocês passaram para o papel, e se não coloca a data, fica naquela, vai empurrando. Exatamente esse ponto, isso é muito louco. Isso foi o start, né? A Lana falou que a gente ficava alinhando semanalmente, eu acho que ela foi um pouco modesta, porque era praticamente todo dia, inclusive finais de semana, era todo dia decidindo alguma coisa, porque o tempo estava correndo, então a gente tinha que ser muito ágil. A gente teve um time muito bom, pessoas que estavam muito engajadas ajudando a gente. Então você tem aquelas pessoas do XDA, né? A Olha, a Nath, o Vini. Também teve a Luísa, a Duda, a Gabi. Foram, para ser justo com todo mundo, foram muito importantes para essa história. Participaram e fizeram acontecer, construíram isso com a gente. E continuam sendo importantes, né? Porque eles também estão ativos, estão ajudando a gente na FDD 26 e vão estar com a gente pro resto da vida. É um evento da comunidade, para a comunidade, então a participação dessas pessoas sempre foi muito significativa para a gente. Não é só eu e a Lana, então a gente tá com o nome emprestando o CNPJ, talvez, mas é uma coisa de todo mundo participa, e se não for dessa forma, acredito que perde um pouco o nosso propósito, porque acho que isso é importante, assim, o nosso propósito é comunidade. Tanto é que a gente está planejando ações com comunidades para esse ano, então algumas partes do evento a gente está reservando um espaço para falar de comunidades, que a gente acha muito importante. E é isso, acho que esses 3 meses que a gente botou tudo de pé foram intensos, mas foram muito significativos, assim. Depois, quando acabou a última palestra, acho que foi uma das maiores euforias que eu tive na vida, assim. Parece que saiu uma tonelada das costas, tipo, cara, fizemos, que orgulho, que maneiro, muito legal tudo isso que foi feito, tudo que a gente fez, assim. É um motivo de bastante orgulho. Eu achei muito legal, assim, que eu vi as fotos nas redes sociais, aquele monte de gente, falei, cara, que da hora, mano, olha que legal, o Zili lá correndo atrás, fazendo as coisas acontecer lá em outro local, tal. Aí eu pensei, pô, poderia ser aqui, né, Zili, mas você vai e me muda pra Santa Catarina, pô, mas eu fiquei super feliz, assim, de ver a quantidade de pessoas participando, né. Praia, pô, não tem como competir aqui com... Porque só tem cana aqui em volta de onde a gente mora, né? Sítio, tudo é cana. Todo meu carinho a Rio Preto. Gosto muito de Rio Preto, mas é quente pra caramba. Aqui é um sol pra cada pessoa. Eu tô rindo, mas eu entendo vocês, porque eu sou
do interior do Rio Grande do Sul. Minha cidade, ela é conhecida por estar no meio do buraco da camada de ozônio. Então, vou deixar aí essa informação. O que eu queria complementar ali do Zília, acho que toda essa experiência nossa com comunidade, com engajar, a nossa experiência profissional também, os nossos objetivos de vida, acho que muito levaram também para o tema desse ano, né, que é o design como força de transformação, porque a gente realmente, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso papel que apoia a comunidade, a gente enxerga que esse papel, né, a gente consegue pensar produtos, eventos, sistemas, comunidades, cidades, prefeituras, produtos físicos, produtos digitais, e isso afeta não só a gente, não só o usuário final que está consumindo aquele produto, mas impacta tudo, né? A empresa, as pessoas ao redor, o ecossistema. Então, foi pensando bastante nisso, nessas correlações. Um livro que eu li há muitos anos atrás, que me marcou muito, que foi Design para Mundo Complexo. Mandei mensagem para o Rafael Cardoso, que foi um grande pesquisador do design nos anos 90. E pensei, acho que ele precisa muito palestrar para a gente. Eu descobri que ele se mudou para a Alemanha, infelizmente. Mas é um livro que fala muito sobre isso, né? Sobre como a gente constrói produtos, seja o produto que for, e como eles afetam, né, o nosso mundo e as coisas ao redor. Então, isso é algo muito substancial no nosso dia a dia e foram coisas que foram se unindo que a gente chegou, né, no tema desse ano, que é design como força de transformação. E eu acho que 2025 ele foi um ano assim muito especial a nível de design como força de transformação, olhando para eventos e olhando para a comunidade, como a comunidade, as pessoas olham para o ecossistema que a gente está inserido e como elas pensam em formas de mudar, né? A gente teve eventos novos, incríveis. A gente teve Design Dendê, que foi em Salvador, primeiro evento de design de experiência, que foi também muito legal. Conversei bastante com a Luana, ainda converso com ela. Teve o Aquilomba também, ela vai ser uma das palestrantes também. Teve o Aquilomba ali, que foi um dos eventos que eu fiquei mais triste de não poder ir, porque foi muito rápido também, né? Eles surgiram ali. Foi um evento também, assim, com um tema e com uma visão de transformação que eu achei sensacional. Teve os eventos que a gente já está desde antes, né? O The Pet, a WaxConf, o DEX. Então, acho que está sendo... E vários outros eventos um pouco menores que surgiram, assim, que mostram como a gente olha para esse papel social e a gente tenta mudar as coisas ao nosso redor e trazer conhecimento e gerar discussão e aproximar as pessoas e pensar design, né? Pensar design, pensar pessoas, pensar culturas, pensar produtos, pensar a comunidade. E foi um ano lindo e eu sei que 2026 vai ser lindo também, porque muitos desses eventos vão ter a segunda edição, assim como nós. E o mais legal, assim, é que acho que como a coisa saiu um pouco aqui da comunidade de Floripa, a gente sentiu a força da conexão das outras comunidades, né, dos outros eventos e como a gente está se apoiando e como a gente está muito feliz pela construção um do outro e como a gente também quer estar presente e a gente quer que essas vozes do Brasil, dessa pluralidade que a gente tem, ela tenha voz, né, ela seja também mostrado e que as pessoas conheçam as diferenças regionais, a brasilidade. Então, me empolguei, me emocionei. Não, mas isso é bom, isso mostra que como vocês estão construindo algo com bastante carinho, assim, né? E eu queria entender de vocês, por ser em Floripa, se a galera sentiu resistência, assim, por estar acostumado, né? Cara, a maioria dos eventos, não que não tenha outros, como você citou, esses outros aí que começaram a acontecer também, outros um pouco mais antigos que estavam fora do eixo Rio-São Paulo. Mas ainda assim, a maioria, cara, ou é São Paulo, ainda mais em São Paulo, acho que tem mais em São Paulo do que até no Rio. Ou Rio, né? Então, ficam aí nessas duas capitais.
como que vocês sentiram, assim, a galera, sabe? Tipo, pô, mas Florianópolis, pô, eu tô em São Paulo. Empresas também pra ajudar, né, com patrocínio. Porque, cara, fazer um evento desse tamanho não tem como tirar a grana do nada, né? Não sei se até existe algum tipo de incentivo do governo, nunca fui atrás pra ver que poderia, porque é cultura e ao mesmo tempo é algo relacionado que desenvolve as pessoas. Isso, quanto mais você desenvolve as pessoas, educa, mais o país se desenvolve. Então a gente poderia ter mais incentivo também do próprio governo para que isso acontecesse de maneira menos dolorosa, né? Porque fazer um evento, como eu falei, desse tamanho, cara, é grana, bicho. E assim, como que vocês perceberam se teve, né, resistência assim da galera de patrocínio, porque Floripa, pô, não, eu prefiro em São Paulo, ou até do público mesmo em participar, como vocês sentiram isso, assim, perceberam, de fala ou não, a galera abraçou a comunidade e foi pra cima mesmo? Como que foi isso pra vocês, essa percepção? Bom, acho que sobre o público, a gente foi muito bem abraçado, acho que todo mundo abraçou muito legal a ideia. A gente deu o sold out dessa primeira edição. Muita gente ainda queria ingresso, a gente não tinha como, porque o espaço já estava totalmente ocupado. A gente teve gente vindo de várias regiões, o que a gente ficou muito feliz. Teve caravana da faculdade lá de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que eles fecharam ônibus para vir. E teve também gente vindo, designers lá do Senado, lá de Brasília, vindo também para cá, muita gente vindo de fora. Eu acho que a galera, bastante gente aqui do Sul, teve um grande movimento por aqui, mas não só daqui, quanto das outras partes do Brasil. Acho que veio bastante gente de outros lugares. Acho que é uma oportunidade de conhecer Floripa também, porque é uma cidade incrível. E acho que com o público de forma geral foi muito bem recebido, o que deixou a gente muito feliz também. Sobre a questão das empresas, de patrocínios e tudo mais, é sempre um desafio, né? Porque a gente vai no mercado, a gente tenta interagir com as empresas, mas a gente teve grandes parceiros nessa última edição e a gente está com alguns que retiram para a próxima edição também, como a Sensorama, e que continuam apoiando o evento. E acho que a empresa daqui de Floripa também que abraçou a ideia e vem abraçando a ideia também, o que é muito importante, porque a gente está trazendo uma movimentação aqui em Floripa sobre o assunto, sobre inovação. E isso é bom para todo mundo, né? Para as empresas, para os profissionais. É bom que a gente ganhe maturidade com isso, que venham vozes de outros lugares falarem aqui referências sobre o assunto. Isso é muito importante para todo mundo. Então, acredito que faz sentido também para as empresas. A gente, como eu falei, tem grandes parceiros aí, não só de Floripa também, mas também alguns parceiros de fora que acreditam nessa movimentação, parceiros de São Paulo ou de outras cidades, que também entendem que, principalmente agora, depois do pós-pandemia, descentralizou muita coisa, né? Então, acho que as empresas também percebem isso. E estamos sempre abertos a novas parcerias também. A gente tenta criar pontes, conectando com as empresas, não só para dar visibilidade dentro do evento, mas também para parcerias a longo prazo, de fazer ações juntos ao longo do ano, não só o evento, mas a gente promover a comunidade, a gente realizar ações para a comunidade e capacitar as pessoas junto com essas empresas é muito importante. E você também comentou do governo, né? Cara, a gente está tentando se aproximar desse tema, desses assuntos. Uma questão burocrática um pouco complexa, assim, de como isso acontece, quais são as regras e tudo mais, tem muitos detalhes. A gente acredita que para esse ano a gente não tem, para a primeira edição e segunda edição a gente não teve nenhum tipo de apoio, nada do tipo. Mas a gente vê como uma possibilidade para as próximas, com mais tempo. Tem alguns editais, algumas ferramentas que a gente acredita que a gente pode ser selecionado em alguns casos. Mas é isso, a gente tem que estudar, entender melhor como funciona, ver se a gente se enquadra, se faz sentido para ser um apoio governamental. Mas enfim, acho que isso é um resumão dos aspectos. Mas assim,
você fica sempre com dois corações, né? Porque a gente pensa num evento para a comunidade, a gente quer ser acessível para todo mundo, a gente quer ter os conteúdos acessíveis para as pessoas, inclusive, pessoal, as palestras de 2025 estão todas no nosso YouTube, vão lá e assistam, palestras excelentes. E no Spotify. Muito bom, então assim que a galera acabar de ouvir esse episódio, coloca aí Floripa Design Days na plataforma de podcast que está ouvindo, você vai ouvir também aí as palestras que foram de 2025, né, do FDD. Então, terminou, você já corre para ouvir as palestras de 2025. Muito conteúdo bom, tá? Vale muito a pena. Eu queria complementar, assim, que apesar da gente ter bastante apoio, fazer evento é um negócio que exige bastante capital, né? Então, a gente ainda está descobrindo a forma de se aproximar das empresas, de trazer empresas para estar apoiando, para estar contribuindo nessa construção. Então, é desafiador, assim, mas tem sempre empresas dispostas a estar junto com a gente, né, isso é muito bom, agradecer todas elas, mas ainda assim, eu acho que a gente tem um caminho aqui em Floripa para desbravar, maior ainda, para aproximar um pouco mais as empresas para essa visão de grande evento, para mostrar as coisas. Acho que tem um caminho ainda que a gente está desbravando e a gente vai aprendendo ao longo do processo. Assim, gente, fazer evento grande é hiper desafiador no quesito financeiro. Nós estamos aí trabalhando. Tudo vai grana, né? A galera, tipo, um cafezinho. Pensa, 600 pessoas tomando um cafezinho, comendo um pãozinho de queijo. Então, assim, é só multiplicar aí, galera. Pra quem vai na padaria, às vezes pega 2, 3 pãozinhos de queijo. Agora você multiplica isso por 600, né? Porque seria aproximadamente 600 pessoas. Então, só fazer conta, né? Então, assim, não é porque às vezes um evento tem um custo, toda pessoa, nossa, vão ganhar dinheiro e tal. Cara, calcula aí, né? O custo pra você mover pessoas, levar palestrantes. Cara, não tem como, né, você fazer isso sem ter uma grana para poder investir nisso, né? E de certa forma volta para a comunidade, né? Você tem um evento muito legal aí que você consegue estar se encontrando, palestras incríveis, conhecer pessoas que às vezes você pagaria uma bala para conhecer aquela pessoa ali num curso, por exemplo, e você tem a chance ali de conhecer diversos profissionais que são referências de mercado, tá pertinho, tirar foto, trocar ideia, conversar. E nesses eventos sempre rola esse networking que, cara, no futuro pode rolar, às vezes um trampo junto. Então, eu acredito muito que evento, na minha visão, sempre quando eu participo, eu vejo como investimento, sabe? Você tá investindo na sua própria carreira aí para você se desenvolver dentro desse universo de design, tecnologia, produtos e etc. Cara, eu lembro que uma época eu tava trabalhando como lead e eu tava fazendo processo seletivo e, cara, as primeiras pessoas que me viam na cabeça eram as pessoas que eu convivia ali nos eventos. Então, que não eram nem pessoas tão próximas assim, mas tipo, eu vi essa pessoa lá, a gente teve um papo maneiro, cara, chamar pra conversar, vamos ver aí como é que rola, se rola oportunidade e tudo mais, pra conseguir freelas, pra conseguir job, pra conseguir conexões, pra conseguir amigos pra vida toda, parceiros, né, Zili? É nóis! E o que significa para vocês aí quando fala do tema aí de impacto real em produtos, cultura e sistemas, assim, o que isso reflete na prática, sabe? Como que a galera pode esperar das palestras, assim, o que elas vão... Claro que não dá para saber o que os palestrantes vão falar, mas o que elas podem esperar de provocações, reflexões... E do dia a dia mesmo, né? Porque uma coisa também é o que às vezes fala, tal, mas na prática, cara, muita coisa acaba mudando, né? Tem uma frase que eu gosto bastante que diz que na teoria a prática é outra. Então eu acho muito bacana essa frase e que é o que acontece. Então, o que é isso, assim, sabe? O que é esse impacto real mesmo, assim? Que tanto fala, sabe? Ponto do que o Luan comentou é que a gente não dá para saber o que os palestrantes vão falar ainda, mas a gente já está anunciando, é importante falar que a gente está anunciando os temas das palestras, a gente já está em contato com os palestrantes, conversando com eles, para pegar os temas e ter uma descrição para as pessoas, para a galera se preparar para o que vem aí, no nosso Instagram, e em breve a gente divulga também toda a grade do evento, a gente ainda está fechando os horários das palestras, as sequências, e tudo a gente vai anunciar um pouco antes do evento acontecer. E
Cara, sobre o tema do design como força de transformação, né? Esse impacto que a gente comentou que a gente imagina em produtos, culturas e sistemas. A gente escolheu esse tema porque a gente acredita que o design ele está no centro das decisões, das coisas que a gente utiliza, das coisas que a gente pensa para o futuro, das tecnologias que a gente, das novas tecnologias que estão surgindo, né? Então, a gente entender que a gente está fazendo não só aplicativos ou telas ou algo nesse sentido, mas a gente está projetando novas formas de pensar e agir, né? Novos hábitos, novas rotinas. Olha, por exemplo, sei lá, o Instagram hoje, o quão presente ele está nas nossas vidas, o quanto impacta na nossa vida, e foi um aplicativo que surgiu anos atrás. Então, o que a gente está fazendo hoje que vai moldar o nosso futuro, o futuro das pessoas, a gente está fazendo para coisas boas, quais são os seus reflexos negativos que isso podem ter. Então, a gente entender e reconhecer essa responsabilidade do impacto que a gente causa nesses projetos, serviços e tudo mais, qual que é esse papel que a gente tem. Também na sociedade, mas também nas empresas, qual que é o nosso papel e o nosso lugar dentro das decisões das empresas. Então, a gente vai ter dando um spoiler, da palestra da Marina, falando bastante sobre a gente pode ser o melhor da técnica, a gente pode manjar muito de Figma, mas a gente tem que convencer que as nossas ideias para as pessoas que tomam as decisões. Da gente ser responsável pelo projeto, a gente projeta, a gente cria, nem sempre é a gente que toma as decisões, né? Então, como a gente passa isso, convence as pessoas, a gente senta na mesa para poder falar e convencer as pessoas de que essa solução é o que faz sentido, né? Então, eu acho que é um pouco disso, qual que é o nosso papel nos projetos, no meio que a gente vive dentro das empresas, né? Onde que a gente está ali dentro, e também o que a gente faz vai impactar para o futuro. Eu queria também puxar esse tema das palestras, né? Acho que o exemplo do Instagram ali que tu trouxe é sensacional, mas não olhando só para essas empresas grandes, assim, se vocês forem ver, por exemplo, as palestras de 2025, tem palestra do Jaco, que mostra bastante de construção de produto, tomada de decisão de negócio. Inclusive, Jaco já ganhou prêmios por projetos com transformação social. Então, foi uma palestra muito rica sobre como o nosso trabalho afeta não só para o nosso consumidor final, mas o sistema, né? As pessoas, a natureza, os produtos, tudo. E também tem um exemplo muito legal, também daí é já voltado para o agronegócio, de como, que é a palestra do Hoff, que como todo processo de inovação, ela trouxe novos processos e novas perspectivas de vida para as pessoas do interior, né? Então, às vezes tem um produto de gestão de suinocultura, mas eles não olham só para o que está acontecendo dentro da granja, né? É uma empresa que eles têm produtos de treinamento, de como ter o melhor processo, olhando para o animal e olhando para o produtor, como que eles podem fazer transformação social, como que eles podem levar cursos voltados para mulheres, como que eles olham esse ecossistema ao redor desse produto, que é um software de gestão de suinocultura, mas como ele está afetando a vida das pessoas dessas cidades do interior, sabe? Então, e às vezes a gente está projetando coisas e a gente não tem tanto essa visão do que de fato a gente está impactando, né? Minha experiência anterior de trabalho na parte de logística do Mercado Livre, e isso eu pude ver muito na prática, assim, porque eu estava constantemente dentro dos centros de distribuição, olhando para as pessoas, olhando como eu estava impactando o trabalho delas, que era um trabalho intenso e difícil, e como a gente estava facilitando de fato para que aquele trabalho que é amoroso, ele torne mais leve, que a pessoa não saia de lá e tenha uma outra perspectiva, sabe? Está muito, muito conectado com isso de fato, qual é o impacto que a gente tem. Não é só pixel, né? Não é só o prompt agora. Não é só
a nova IA do momento, o que ela pode ajudar a gente. E ela ajuda bastante, tá? Acho que não, tem o seu viés também do impacto, que a IA tem um impacto social, um impacto ecológico. Então, acho que tudo faz, pensa e produz nós como pessoas, nós como designers, nós como profissionais, e não só os designers, mas todos os profissionais, eles geram um tipo de impacto no mundo, né? E você comentou sobre isso, eu lembrei que eu sempre falo a respeito de um dia ainda veremos designers trabalhando em açougues, padarias, supermercados. Agora você falou aí no agro, né? Assim, então, eu vejo isso sim, porque eu vejo essas possibilidades. Pode ser que não aconteça? Pode ser que não aconteça. Mas tem possibilidade, tem demanda, tem uma carência de nós, com um olhar que a gente tem, os processos, técnicas que a gente conhece, de ajudar, de colaborar dentro desse mercado, sabe, que existe. Então, como o Zili colocou, né, o design no centro ali de tomadas de decisões com relação à criação de soluções, cara, isso eu vejo como real mesmo, sabe? E não porque o design é a disciplina que vai resolver todos os problemas, não é isso, tá? Não é isso que eu acredito. Mas eu acredito que o design vai colaborar, né? E pode melhorar muito na criação dessas soluções para qualquer lugar. Loja de roupa, farmácia, contratem designers para ajudarem nesse impacto, nesse ecossistema mesmo, em todo o sistema que orquestra ali essas empresas. Existe uma possibilidade de melhorar isso muito, e melhorando isso com certeza gera mais receita aí para essas empresas, né? E antes da gente finalizar aqui, eu queria perguntar para vocês onde que vocês imaginam que o FDD vai estar daqui a alguns anos. Como vocês refletiriam sobre isso? Como seria um FDD aqui, sei lá, em 2030, né? Quando a gente chegar lá em 2030, como vocês acreditam que vai ser a edição do FDD 2030? Bom, uma boa pergunta. Quando a gente terminou o evento do ano passado, naquela euforia, a gente já saiu falando: não, mas vamos fazer um evento para 1.000 pessoas, não sei o quê, vamos achar um lugar gigante, vamos colocar tudo lá e fazer um super evento gigante, igual foi o ISA, igual é o ILA. Enfim, mas a gente sabe que a vida não é bem assim, um passinho de cada vez, não adianta abraçar o mundo. A gente anunciou no dia do evento, inclusive, que seriam 2 dias de evento, como vai ser agora em 2026. Então, ano passado foi um dia só. Esse ano, pela primeira vez, serão 2 dias de evento. A gente queria fazer em lugares maiores, para mais pessoas, etc. E como a gente estava falando antes, sobre todo o custo envolvido nisso, né? Então, enfim, a gente estava falando do patrocínio e tal, tudo que a gente recebe, a gente devolve como experiência para a comunidade, e a gente, para o evento em si, né? E a gente acredita que em oferecer uma grande experiência, né, para as pessoas, assim como foi o evento do ano passado. Então, a gente recebeu feedbacks muito positivos da experiência do ano passado, e o nosso objetivo para esse ano, por exemplo, é conseguir oferecer a mesma experiência incrível, só que agora em 2 dias de evento. A gente já dobrou o evento, porque agora fazendo em 2 dias impacta em toda a questão logística. Então a gente conquistando isso já vai ser uma grande conquista para esse ano. E com cadeiras melhores, né? E com cadeiras melhores, esse feedback também a gente anotou. Cadeiras melhores. Vai ser top. E então é isso que a gente espera para esse ano, mas aí para o futuro, realmente eu acho que a gente quer crescer, fazer um evento cada vez mais impactante para a cidade, fazer algo. A nossa inspiração, que nem a gente comentou, é o ISA, o ILA, como era. A gente quer tornar a Floripa como um lugar, um polo sobre isso, sobre design de experiência. A gente vê, por exemplo, o Startup Summit aqui em Floripa, que começou pequeno, hoje é o maior evento do Brasil, praticamente, com milhares de pessoas todo ano. E, enfim, a gente pode tentar chegar muito longe. A gente acredita muito nesse propósito de trazer mais pessoas, e quanto mais pessoas envolvidas, mais pessoas participando, a gente sabe que se a maré subir, todos os barquinhos sobem juntos, né? Então, a ideia é que a gente cresça a comunidade e a área de design na cidade juntos, né? Mas a gente sabe que é um desafio muito grande, a gente
quer ir dando um passinho de cada vez, que a gente falou do ano passado para esse ano. A gente deu uma evolução, aí desse ano para o ano que vem a gente vai dar mais um passinho, e por aí a gente vai, porque é bem desafiador, exige muito esforço, muito tempo, dinheiro, mas é sempre muito recompensador, e isso que motiva a gente a continuar fazendo. Eu gostei bastante da tua frase de um passo de cada vez, né? Eu acho que é muito ir sentindo como é que tá o cenário local, o cenário nacional, como a gente consegue se apoiar, o que a gente consegue fazer diferente. E eu acho que uma das coisas que eu sei que no futuro a gente vai ter muito mais maturidade para pensar o evento e crescer também junto com o evento. Eu acho que assim como todos os outros eventos, né, a gente organiza o evento, mas também a gente tem trabalho, a gente tem família, tem filho, tem gato, tem que cuidar da cabeça, do corpo. Então, acho que a ideia, assim, é crescer em nome, crescer em força, em crescer em mais pessoas interessantes e conteúdos e construção de trazer talvez mais outras ações ao longo do ano, né? E reforçar essa comunidade que a gente já tem, que já é muito, muito especial, muito ativa, e que amamos ela. Muito bom, galera. Obrigado aí pelo papo. Quem quiser saber mais do evento aí é só acessar o site, né? floripadesign.com.br. E era day porque era um só, né? Agora é days, porque são 2 dias, né? Então, isso, preciso trocar o domínio. Aí você pode ter os dois, né? Day e days, né? Quem colocar vai acessar os dois também. Faz sentido. E pra quem quiser bater um papo com vocês especificamente, né? Sei lá, quer chamar a Zília aí, quer chamar a Lana, como que as pessoas podem encontrar vocês aí pelas redes sociais, além do evento, né? Porque vocês são as pessoas que fazem o evento, mas vocês são além disso também. Às vezes a galera quer trocar uma ideia de design, bater um papo além do evento. Como que as pessoas podem encontrar vocês aí pelas redes sociais? LinkedIn, né? Estamos ali no LinkedIn, a Lana Durgante, no LinkedIn, no Instagram, a Durgante. Geralmente sou eu que também respondo no Instagram, então do FDD. Segue a gente ali no @FloripaDesignDays, que vai falar direto com a gente, direto comigo ou com o Zili. E acho que é isso para me encontrar. É isso, meu LinkedIn, Rafael Zili. No Instagram, Floripa Design Days, Instagram. E no meu Instagram é Rafael Zili, Rafa A é o Zili, então o Fá tem 2 As e o Zili tem 2 Ls. E também podem seguir a gente no Instagram do Manobra Studio, @manobra.studio com S mudo. É o nosso estúdio criativo de design. A gente também está voltando a postar umas coisas por lá, um pouco do trabalho que a gente faz, para quem quiser conhecer. Também o Manobra Studio está no LinkedIn. Muito bom, galera. Mais uma vez, obrigado aí, Alana, Zili. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando aqui, sempre acompanham o Papo de UX. Então deixa o seu like, ativa as notificações, pegue o link desse episódio, compartilhe com a galera, divulga aí o evento do FDD. Vai lá, compra o seu ingresso também com desconto, que tem o link na descrição deste episódio. Não perca por nada, porque é um evento muito legal. E você que ainda não conhece Floripa vai ter a chance de conhecer. Vão ser 2 combos, né? Se você não conhece Floripa, vai conhecer Floripa, praias incríveis que me falaram aí. No verão, hein? No verão, e ainda vai participar de 2 dias de evento com pessoas super legais. E se você for lá, a gente se encontra também e vai ter brindezinho do Papo de UX. Então, você me vê lá, você procura lá eu e fala, eu escutei o podcast, quero meu brinde. Cadê meu brinde? Aí eu vou te dar um brinde lá do Papo de UX pra você. E se você também quiser acompanhar a gente em outros canais, tem o YouTube lá também do Papo de UX, que eu faço os drops de IA com meu amigo Thiago Vespa. Tem também um outro canal de podcast que eu faço com meu amigo David Art, que é o Semiose Podcast, que você pode colocar também no YouTube e seguir a gente. É isso, valeu e até o próximo episódio.